E aí, minhas estrelas, eu sou Apollo Leones e hoje falarei de Black Mirror. Como é de costume já, vem aqui tá falando de Black Mirror, porque é uma um episódio de Black Mirror. E hoje vem ele, o último episódio da primeira temporada, que são só 3 episódiozinhos, é bem curtinho. O episódio se chama Toda a Sua História. Vai contar a história de Liam, o nosso personagem principal, que a gente já é apresentado a ele, tipo, pá, logo no início, em que ele tá numa entrevista de emprego, pelo que parece, ele tá questionando lá os entrevistadores se é ético o que eles estão fazendo. Só que ninguém liga pra questões éticas, só ele, daí fica meio que um climão assim, a gente não quer gente ética aqui, não. E aí fica por isso, ele vai embora, falam assim pra ele, vamos chamar você semana que vem aqui. Só. E aí nós somos apresentados à tecnologia desse episódio, que é chamada o grão. Que nada mais é é real, tipo um grãozinho que eles colocam assim atrás da orelha, que você consegue gravar e reproduzir as suas visões ou memórias, como você preferir. É num sentido meio, você coloca um SSD na tua cabeça. Que você vai ter mais memória, mais armazenamento para as coisas. E esse que é o grande drama do nosso episódio, que é essa tecnologia mega bizarra, que o nosso personagem principal ele fica revendo várias cenas, inclusive essa entrevista ele fica revendo e tentando analisar o que ele acha que vai acontecer, se eles realmente vão chamar ele, se eles vão, tipo, não queremos. Ele fica nessa insegurança e por nada. Aí ele pega um táxi e vai lá pra uma casa de alguém, que a gente é apresentado a outros personagens, que de interessante só tem ele próprio, a esposa dele, que é a Fi, e o Jonas, que é aquele amigo não monogâmico que acha que todo mundo precisa ser não monogâmico também. E daí chega na roda assim, ai, então, eu amo ficar com todo mundo, eu acho que é incrível, todo mundo deveria experimentar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fica sendo inconveniente na mesa de jantar, e ai, é tenebroso. Aí o Liam, ele fica meio assim, eu acho que tem coisa escondida aí entre o Jonas e a Fi. E eu vou descobrir por tudo. É uma vibe meio Bentinho do Dom Casmurro, sabe? Ele tira fontes vozes da cabeça dele e vai procurar. E vocês sabem que quem procura acha. Então, um pequeno spoiler do que tá aí pra acontecer. Aqui, nesse momento, nós somos apresentados a uma personagem em que ela não tem o grão. Ela passou por algum evento que roubaram o grão dela e ela decidiu que não ia mais ter, que ia ficar sem, e viu que a vida dela estava sendo melhor sem o grão, então pra ela pouco importa. Só que o pessoal da mesa fica muito resistente a essa ideia, porque tem uma mulher que fica assim, o quê? Eu não sei mais viver sem o grão. Eu não confio em pessoas que não usam o grão. E aí a que não tem essa bostinha aí, eu assim, nossa gente, mas eu só vivo melhor. Aí a que tá bem resistente assim pra aceitar, ela fica falando, não, porque se você não tem o grão, sua memória não é confiável, porque com uma simples pergunta em psicanálise ou um psiquiatra, eu não lembro o que que ela fala, mas é nesse sentido. Você já começa a culpar sua babá pedófila do passado que nunca existiu. É um papo meio nesse sentido. Aí depois de uma noite longa com piadas insuportáveis do Jonas, a mulher sendo estúpida qualquer não tem o grão, e o Liam ficando meio introspectivo, porque ele tava achando que a esposa dele ficava com o Jonas. Os personagens decidem ir pra casa, e aí tá tendo um diálogo do Liam com a Finn. E aí o Liam concorda super comigo que o Jonas é um insuportável, babaca, estúpido, arrogante, tudo. Ele é tudo de ruim em uma pessoa só. Ele concorda comigo, mas ao mesmo tempo ele chama o Jonas pra ir pra casa deles ter um afterzinho, assim. E aí isso me faz pensar que ele tava doido pra ser corno. Não tem outra explicação.
ele queria levar chifre porque, desculpa, chamar uma pessoa que tu não gostou porque você acha que tem um negócio ali rolando com a tua esposa é meio assim. Aí, inclusive, ele comunica isso pra esposa, que acha meio estranho, que não tá gostando muito dele, e a esposa fica, ai, por que que tu chamou? Ele se revolta, ele fica muito agressivo ali no momento. Fica falando, não, eu só chamei porque você quis. Você tava mais interessada. Eu chamei por educação. Qual o sentido? Eu não sei, mas ele usa essa justificativa. Aí, as nossas personagens chegam lá na casa deles. Aí o Jonas, ele chega logo atrás e eles falam assim, então, eu sei que a gente te convidou pra cá, mas a gente tá meio cansada, não vai dar pra você ficar, então pode ir pra casa, fica bem, vai indo, não te queremos aqui. Aí ele pega e vai pra casa, o Fi e o Liam entram em casa, e aí assim, aqui não tem muita questão com esse enredo, mas eu percebi uma coisa, que eles chegam em casa e a Fia ela vai direto pra TV ver as memórias da filha dela. Tipo, a filha dela é um bebezinho ainda, e aí ela tá lá vendo o que aconteceu no dia da filha. Tipo, porra, já não é suficiente você ficar vendo as suas memórias o tempo todo, vai ver a da criança? Eu acho que tá na hora da gente dar uma paradinha e pensar, né? Será que tá certo o uso dessa tecnologia? Eu não acho. E o que acontece? Nessa que o Liam tava meio revoltado ainda ali, quando eles voltam pra casa com o Jonas, ele começa a botar a Fi na parede, falar assim, você já teve algum caso com o Jonas? Você quer ele, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a Fi, numa pressão que ele tava botando nela, acaba falando que sim, eles ficaram e as coisas foram se desenrolando assim muito tenso, né? Porque primeiro ela tinha falado pra ele que foi só uma semana. Aí agora ela falou que foi um mês. E depois ela fala que foram 6 meses. Então assim, o Liam fica meio com o pé atrás, falando, ai Mona, você vai mentir pra mim? Aí ela dá um miguezão assim, eu não tô mentindo, eu tô ocultando fatos. Só que não cola. O que eu acho incrível aqui também é que o Liam ele tem um ciúmes retroativo imenso, que eu não sei de onde vem. Ela fala, ai, foi um caso antigo. Ele, caso antigo? Eu não quero mais que você fale com ele, porque agora eu vou revirar sua vida toda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai sendo estúpido com ela, vai gritando, chama ela de vadia e baixo nível. Eu acho incrível que nesse episódio a gente consegue perceber como as coisas acontecem em uma cena só. Porque além de tudo isso que eu falei, nessa briga deles, dá pra ver que eles são muito viciados nesse grão, porque todos eles ficam revivendo com o grão. Eles querem falar, jogar uma coisa na cara do outro, bota o grão. Eles querem, sei lá, relembrar alguma coisa, bota o grão. Querem fazer uma atividade juntos, pega o grão. É tudo assim, nada eles vivem o real ali, é só na memória, nas gravações, E é que nem eu falei no início do vídeo, o Liam ele fica revivendo várias vezes no mesmo momento. E ai, eu acho que é tipo quando eu pego, tiro uma foto e daí eu fico olhando muito pra ela até achar um defeito, ele é meio que assim. Ele pega, coloca o vídeo pra ficar vendo em loop e começa a achar defeito, porque, tipo, não, o jeito que ela reagiu aqui não condiz. Olha o jeito que ela tá olhando pra ele, olha o jeito que ela tá olhando pra mim. E aí fica inventando um monte de coisa na cabeça dele, fica doido, fica agressivo. E aí nessa que ele tava revendo, ele começa a beber muito, pega, eu acho que é o whisky, madruga, e daí ele não tava sã, ele não tava bem em condições, e ele decide ter uma ideia. Ai, senhor. Pra quê, né? Arrumar problema pra cabeça. Ele pega o carrinho dele e vai em direção à casa do Jonas. E aqui eu quero fazer um adendo. A gente tem uma tecnologia que envolve o cérebro que é mega desenvolvida, mega babadeira. E o carro mega antigo. Véi, é tipo uma Brasília que ele tá dirigindo e a porra de um grão na cabeça que grava tudo que ele vê. Tipo, é meio desproporcional, aí eu não tô entendendo essa. Agora, voltando pro enredo, o Liam, ele chega lá na casa do Jonas, invade a casa dele e fala, ai, quero conversar. Aí o Jonas abre o portão. Quando ele abre o portão,
Liam acha que é de bom tom chegar invadindo tudo, pegar a casa, pegar a bebida, revirar a casa inteira. E senta no sofá e fala, ai, quero conversar com você, sente aí, vamos bater um papo, né, de frente com o Liam. E aí ele joga o Jonas na parede e fala assim, e aí, você tem vídeos ainda com a minha esposa na sua memória? E aí ele joga essa indagação assim e fica só servindo. Ele fica, você tem? O Jonas, ele fica meio resistente, ele fica, não, não tenho nada. É tudo. Eu já apaguei tudo porque é um lance antigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Liam vai pra cima dele e começam a brigar. E aí acabou. Tem um corte no tempo em que a gente vê o Liam que bateu o carro, né? Porque ele tava doidíssimo, bateu o carro numa árvore. E ele começa a rever o que, que aconteceu nessa parte que a gente não viu. E aí descobrimos que ele, além de ter batido no Jonas, ameaçou ele com a garrafa que ele tava na mão, quebrou assim, botou no pescoço, ameaçou ele, falando, ai, agora você vai apagar. Não, no seu olho não, bota na TV. E aí ele botou lá na TV, aí ele viu tudo apagando. Só que aí, depois quando ele foi rever as cenas, ele percebeu um detalhe, que ele tem uma memória com a Fi de 18 meses atrás. E esse tempo não condiz com as histórias que ela falou, porque já tinha ali o relacionamento deles. Ele percebe mais uma coisa, batia mais ou menos com a data que a filha deveria ter engravidado. Então ele fica, meu Deus, além de corno, eu não sou o pai da minha criança. E aí ele chega em casa, putíssimo, bêbado, estúpido. Chega apontando o dedo já mesmo na cara da Fi, falando, você vai falar a verdade pra mim ou não vai? Vai me contar o que, que realmente aconteceu? E aí ela fica, meu amor, nada aconteceu, eu sou fiel a você. E aí ele chega lá assim, mostra o que, que ele fez, batendo no Jonas, vendo na TV e falando assim, ó, 18 meses atrás essa memória, tem esse quadro aqui que é da nossa casa, o que, que você tem pra me dizer? E ela começa a chorar, fala, pede desculpa, fala que ama ele. E só que ele não aceita, ele fica, filha, não é isso que eu te pedi. Não é isso. Você apagou da sua memória esse momento ou você guarda ainda aí pra ficar revivendo? Aí ela falou, não, eu apaguei super. E aí ele joga mais uma vez na roda assim. E aí, vocês se divertiram com proteção ou sem? Porque ele queria saber se a filha era dele mesmo. Ela falou, foi com, eu mandei ele colocar. E aí que vem, no caso, esse momento que ele pede pra ela mostrar pra ele se realmente foi protegido ou não. E ela falou, apaguei. Apaguei, aí ele joga de novo na roda assim. Então se você apagou, deve ter um espaço em branco na sua linha do tempo, me mostra. E aí ela foi querer fazer das espertas e apagar sem ele ver, só que ele percebe, óbvio, né? Aí ela coloca lá na TV e ele começa a assistir toda a cena. Isso é gostar de ser corno. É fetiche, não tem outra explicação. Aí de novo a gente tem um salto temporal, em que a gente tá vendo uma memória do Leon da época que ele tava sendo feliz com a Fi e a filhinha deles. E aí a gente fica nessa, a gente vê a angústia que ele tá por ter perdido a esposa dele, por ter feito tudo que fez. Ele tá na casa sozinho, tipo, a casa perdeu a cor, não tem mais móveis, não tem mais felicidade, ele só tá vivendo ali as memórias, tudo de novo, naquele vício, tentando diminuir o sofrimento dele. Só que isso não diminui, só causa mais sofrimento. Ele fica revivendo vários momentos, revive, até que ele fala assim, não, deu, não dá mais, eu não consigo mais. Aí a última cena que temos do episódio é ele fazendo um corte lá onde que ele tem o grão e arrancando ele com um alicate de cortar unha. Aí, assim que a gente termina também esse episódio, consequentemente a temporada 1 de Black Mirror, é um episódio que, na minha opinião, é um pouquinho abaixo dos outros dois, porque os outros dois é muito fodão. Esse daqui dá
diminuída. Mas ele também não perde o brilho dele. Eu acho que ele cumpre o papel que a série se propõe a ter, que são esses episódios críticos, tanto à sociedade quanto ao uso da tecnologia. Então vamos lá, né, também falar do que eu acho que esse episódio critica, porque se você não sabe, não assistiu os outros vídeos, depois que eu falei de todo o episódio, faço um apanhadão geral do que eu achei que o episódio tá criticando, para vocês também refletirem aí em casa sobre a vida, tecnologia, atualidades, não só usar a série como um passatempo. Vamos pensar também. Tirando, óbvio, da crítica que foi o uso da tecnologia indevido, eu acho que ele vem muito num ponto do machismo, de como aquele filme retroativo fez com que o Liam ficasse agressivo, não desse atenção para a esposa dele, ficasse tipo só nele, queria até umas horas parecia que ele queria bater nela. É uma coisa bem esquisita. E aí ele também faz um gaslight, tipo, olha o que você fez comigo, eu não sou desse jeito, você mostrou uma faceta minha que não existe, e fica nessa. Então, acredito que tem um pontinho ali pra refletir sobre. E relacionamentos tóxicos também nesse mesmo sentido de, tipo, ciúme excessivo. Se vocês assistirem esse episódio, vocês vão ver. É esquisito o quão ciumento ele é e o quão irritado, agressivo, estúpido ele fica por conta dessas situações. Eu acredito também que ele vai um pouquinho pro lado da crítica a Fi ter traído o Liam, que também, né, gente? Não é de bom tom você tá traindo aí seus cônjuges. Não é. Então, acho que eles dão uma criticada ali do sentido de e ela teve um momento ruim no relacionamento e já foi procurar outro, mesmo eles ainda tendo o pacto de estar num relacionamento. Mas é bem uma pincelada, assim, porque tem um momento que ela fala, tipo, e foi naqueles 5 dias que você ficou fora, que você estava mega afastado. Por 5 dias foram suficientes. Diva faz assim. Mas aí eu também penso, se pelo pouco que eu conheço do Liam, ele é estúpido, agressivo, alcoólatra, nojento. Desculpa. Ela fez pouco ainda de meter gaia nele. E ainda uma vez só. Uma vez dá pra perdoar ainda. E os 2 últimos pontos que eu quero abordar, eles são meio interligados. Porque tem muito do vício desse negócio de estar usando tecnologia, de ficar preso ao passado. Talvez seja uma crítica às redes sociais atualmente, que é tipo, a gente grava um momento e fica revivendo aquele momento ao invés de viver novos. Não se tem uma vontade de criar novas experiências. E a gente vai também, já por último ponto que eu quero falar, que é como os personagens eles deixam de viver coisas no momento para viver o passado. Eles não criam uma memória do momento, eles gravam ali e ficam só revivendo. Não me parece uma coisa meio eu vou viver meu sentimento. Eu vou viver esse momento para depois relembrar. É só isso. No caso, eu vou recordar esse momento, porque não é nenhuma lembrança. É literal você rever o que tá acontecendo. Tem o mesmo sentimento, porque como você tá revendo ali, você acaba criando novas expectativas, novas visões. E também, né, se a gente parar pra ver, a personagem mais feliz é que não tinha o Grão. A única personagem decente que a gente se envolve, a gente gosta dela é que não tinha o Grão. Talvez isso indique alguma coisa pra nós e pra eles, né? Mas também a gente não tem como saber se eles acataram esse pensamento, né? Porque os outros personagens ficaram bem de lá. E é com isso também que eu me despeço de vocês, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar com um amigo. Se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Toda vez que eu tô me montando, venho aqui trazer para vocês esse review e uns pontos a se refletir sobre o Black Mirror. E é isso. Fiquem bem e estudem bastante.